A nossa igreja, Deus nos deu uma visão no início do ano, e então Ele nos disse isso, o Senhor nos disse, nós estamos vivendo isso, porque nós estamos no ano de frutificar. E frutificar nós sabemos que tem as suas etapas. Nós começamos com a etapa de preparar o solo, não é? Quem é da agricultura aqui sabe, ou quem tem o mínimo de conhecimento, né? Não se planta nada sem preparar o solo. Então nós passamos ali, tivemos 40 dias de jejum e oração, voltamos às disciplinas espirituais, à oração, ao jejum, à palavra, né? Demos início aos cursos da Escola do Discípulo, e agora nós estamos vivendo a etapa de semear. Semear é lançar a palavra, semear é fazer com que a palavra chegue aos ouvidos, e o Espírito Santo então leve ao coração. E é literalmente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre semear. Então eu já peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Este Evangelho, escrito pelo médico Lucas, por volta de 63 depois de Cristo, o propósito de Lucas era escrever um evangelho, ali nós vamos ver lá no capítulo 1, quem leu se lembra, que ele dedicou este evangelho ao excelentíssimo Teófilo. Não se sabe se Teófilo foi um líder, um governador, qual foi o título dele, mas sabe-se que ele foi um homem importante, porque Lucas menciona um termo que só é mencionado, por exemplo, como os governadores ali em Atos dos Apóstolos, Félix. Né? Também teve, junto a Félix, teve Festo, um outro governador, e quando mencionava-se esses nomes, falava-se antes, excelentíssimo. Teófilo era um homem muito importante, que com certeza viria também a colaborar, possivelmente, né, com a expansão do Evangelho. E os comentaristas bíblicos da Bíblia, estudos facilitados, né? Essa daqui é um exemplo, né? Ela já está cansadinha a capa, mas por dentro tem muita coisa vivida, né? Os comentaristas dessa Bíblia, eles intitulam o Evangelho de Lucas como o Evangelho dos relacionamentos. Vai mostrar para nós um Jesus relacional, um Jesus que entra na casa de Zaqueu, né? Um Jesus que conversa na cruz com dois criminosos, enquanto um permaneceu em condenação, o outro foi salvo. Um Jesus relacional, é o evangelho dos relacionamentos. E em cada relacionamento de Jesus, nós sempre vamos ver um acontecimento chamado convergência, que é o tema de hoje. Mas por que convergência? O significado de convergência é a condição do que caminha para o mesmo ponto ou objetivo. É a ação ou efeito de convergir, de tender para um ponto em comum. Então, convergência tem a ver com a ideia coletiva, pela qual nós estamos separados e, de repente, por algum motivo, nós mudamos a rota e convergimos para uma mesma ideia, o mesmo propósito e o mesmo contexto. Essa história de convergência, nós vamos encontrá-la agora em Lucas, no capítulo 24. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Mas vamos orar antes, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar, porque o Senhor é bom. Se estamos reunidos aqui é porque o Senhor já nos convergiu a assumirmos este compromisso de estarmos reunidos para te adorar, para te engrandecer, para compreender a tua palavra, para realmente buscarmos o centro da sua vontade, Senhor. Estamos aqui para te cultuar e também para aprender por meio da sua palavra. Por isso, em nome de Jesus, que todas as interrupções sejam canceladas neste momento e que todos os ouvidos e os corações estejam abertos para a palavra. Porque sabemos, Pai, que a tua palavra é que gera transformação. A tua palavra é que gera em nós uma convergência para dentro dos seus propósitos. Entregamos ao Senhor e pedimos,
fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Uma história de convergência que acontece no dia da ressurreição. Jesus, então, morto na cruz, entregue pelas autoridades e líderes religiosos ali do judaísmo. Roma não queria tanto isso, Pilatos reluta, como nós sabemos a história, mas era o dia de se entregar alguém em uma cruz, e era o dia de se libertar também um condenado. E o povo grita, crucifica. Cristo então é crucificado, morto na cruz, e ressuscita no terceiro dia. Essa história está bem aqui, neste momento. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Nós vamos partir daí. Você pode ler na sua Bíblia, pode acompanhar também aqui na tela. Naquele mesmo dia, 2 deles, ou seja, dos discípulos que estavam em Jerusalém, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Média de 2 a 3 horas de caminhada. A viagem se fazia a pé. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. 2 ações, 2 atitudes de Jesus que demonstram um Jesus que busca relacionamento com seus discípulos. Eles não estavam indo atrás de respostas, eles estavam evadindo. Mas Jesus então se aproxima e começa a caminhar com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Uma ação externa do próprio Deus, para que não houvesse um reconhecimento do Cristo ressurreto. Versículo 17. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. A tradução nossa vai trazer um entristecimento narrado por Lucas. Porém, no texto grego, é Jesus quem se preocupa. A tradução ficaria assim: que assunto é esse que tratam pelo caminho para estarem tão entristecidos? É o Jesus relacional que se preocupa com a tristeza do discípulo. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus pergunta, que coisas? Perguntou ele. Mais uma vez, o Jesus que se relaciona, que se preocupa. Porque mesmo em sua onisciência, dono de todo o conhecimento, sabendo o que aconteceu com eles, Jesus deseja o quê? Ouvi-los. Ouvi-los. E eles respondem, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Aqui está uma definição de quem, naquele tempo, e muitos até hoje, que não creem em Jesus como Senhor ou como Salvador, são talvez de outras religiões ou vertentes filosóficas, eles olham para Jesus e falam isso, ele era um profeta. Não é isso? Isso estava no coração dos discípulos também. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, só que menos diante das lideranças. E é o que ele diz, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, para validar o messianismo de Jesus, as lideranças religiosas tinham que olhar e validar, e tinha esse pensamento entre eles. Mas isso não aconteceu, pelo contrário. Talvez por medo de perder o seu poder, os religiosos daquele período, com medo de perder o seu sacerdócio, de ter que parar os sacrifícios, ou enfim, de perderem a relevância, crucificam Jesus. E olha o que esses 2 discípulos dizem, no versículo 21, e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Aqui, nesse versículo, se compreende o motivo deles terem evadido, terem abandonado. Frustração. Uma frustração porque, olha o que eles dizem, nós esperávamos que era ele. Uma expectativa de um Jesus que seria um libertador político,
queria reestabelecer a religião de Israel unida ao Estado, unida ao governo político. Um rei que viria então trazer uma liberdade de Israel que era vassala de Roma. Versículo 22. Ao que os discípulos dizem: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Aqui são palavras que confirmam que uma frustração interrompe de nós crermos no que é falado sobre Jesus em nosso meio. Eles não levaram em consideração os testemunhos das mulheres e de Pedro. Esses 2 discípulos estavam junto com os 11 e junto com as mulheres, lá em Jerusalém. Cleopas e um outro. E tudo isso aconteceu. Tudo isso está ocorrendo de Jerusalém a Emaús, que é o nosso primeiro ponto. De Jerusalém para Emaús. Sair do propósito de Deus para propósitos próprios podem existir consequências. Mas agora nós vamos entrar, presta atenção, até aqui foram as palavras dos discípulos. Agora nós vamos entrar nas palavras de Jesus diante de frustrações. Que motivou os discípulos, mais uma vez, ao abandono do propósito para o qual eles já tinham sido chamados. Possivelmente esses discípulos estavam junto aos que foram enviados. Os 70 viram as maravilhas de Jesus. Talvez até já haviam anunciado Jesus como Messias, mas eles abandonaram. E foram para Emaús devido a uma frustração. Acontece, queridos, que o fato de se crer em Jesus de modo incorreto, como se ele viesse a ser um Messias político, um chefe de Estado, que ia libertar Israel por meio de uma teocracia, uma religião imposta. Isso não ter acontecido os frustrou. Ao ponto que, mesmo ouvindo as notícias das mulheres a respeito do que viram, anjos dando um recado, o túmulo vazio que foi visto por Pedro também, eles não tiveram esperança. A frustração lhes tirou o foco da promessa de Deus. A frustração tirou o foco da ressurreição, de esperar a ressurreição, e os fez focar nas circunstâncias. Agora a gente precisa perguntar, como Jesus os define? Vamos no versículo 25. Olha o que Jesus disse. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Aqui parece Jesus talvez tecendo a eles uma reclamação. Só que no texto grego tem uma palavra que dá significado para, tradução para estultos. O termo ranoestos significa insensatos, tolos. Então na tradução ficaria assim: ó como sois estultos e lerdos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus está dizendo que é uma insensatez não crer em suas palavras. Como vocês são loucos de não acreditar naquilo. Para nós hoje o Antigo Testamento, para eles ali, né, a Bíblia, a Tanakh, ou enfim, o que a Bíblia hebraica disse, não, como vocês são lerdos de coração, vocês estão demorando para crer. E é exatamente isso que a cultura moderna tem envolvido a sociedade, é nessa ideia, e também envolvido a igreja, tentando tornar a Bíblia irrelevante. Ocupando tanto tempo das pessoas e também dos cristãos, ao ponto de não se preocuparem tanto mais com as Escrituras. Enquanto nós deixamos de ler a Bíblia,
como nós deixamos de crer e de buscar a interpretação correta dos textos, nós somos levados por ventos de doutrina, por emocionalismos. Acabamos até por perder o senso de questionamento. Por exemplo, eu estou pregando aqui, você entende ler a Bíblia, se eu falar alguma coisa de errado, você tem que se levantar contra mim, se eu estiver falando algo que não está na Escritura. Isso é orientação bíblica. E as pessoas vão deixando tanto de ler, que aí nós acabamos por ver postagens de cristãos falando que é do signo de Áries. Touro. Signo. Como se os astros definissem a sua personalidade. Como se o jeito que a Terra gira, a forma com que a Lua está e a estrela tal está não sei aonde, fosse definir quem você é. A sua identidade ou o que vai acontecer no seu dia. Parece que nós estamos tendo que converter aqueles que um dia creram, mas porque deixaram de ler e deixaram de ter a convicção que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o dono dos nossos passos, é Ele quem define a nossa personalidade por meio do Espírito Santo que habita em nós. E aqui os discípulos, eles creram de forma equivocada, devido a uma má interpretação. E esse é um dos maiores motivos para as frustrações. Crer em interpretações errôneas da Bíblia. Crer em interpretações equivocadas ou enganosas sobre Jesus leva à confusão dos propósitos divinos. E é a própria Bíblia quem disse isso. Em Mateus capítulo 20, no verso 20, a mãe de Tiago e de João chega diante de Jesus, junto dos filhos, dos discípulos. Nós já estamos em Mateus 20, hein? Já estamos mais da metade para frente de quando Jesus viria a ser crucificado e ser ressurreto. Se prostra diante de Jesus e faz um pedido. Jesus pergunta: o que você quer? Perguntou para a mãe dos discípulos. Ela respondeu: permite que no teu reino os meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. No seu reino. Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Eles tinham no seu ideal um governo político, humano ali de Jesus, onde a mãe vem e fala: olha, coloque ele junto com você, como se fosse um plenário, você aqui liderando, e eles do lado aqui também. Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Olha o que dá de resposta: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, olha o pensamento que eles tinham de ser importantes. Jesus fala: quem quiser ser importante entre vocês deverá ser servo. Se ajoelhar e lavar os pés, sem esperar nada em troca, é ser como eu. Ele encerra essa parte dizendo: quem quiser ser primeiro deverá ser servo dos demais, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ela diz: vocês estão prontos para isso? Para beber do cálice que eu vou beber? Então tudo bem, vocês vão beber do cálice, que é morrer pelo Evangelho, morrer pela mensagem, morrer pelo amor de Cristo, dar a vida pelos irmãos, ser servo. Este é o propósito para o qual nós fomos chamados, esse é o messianismo de Jesus, ser servo. Os discípulos que estavam saindo de Emaús não tinham compreendido isso. Outro exemplo da má interpretação que gera frustração, quando Jesus diz que seria necessário sofrer a morte na cruz, Pedro é contra. E Jesus diz o que para ele? Afasta-te de mim. Crer em interpretações equivocadas ou enganosas e pretensiosas sobre Jesus é elevado à escala de algo diabólico. Ação do demônio. A deturpação do texto para interesse próprio. Texto fora de contexto.
Texto fora de contexto é tão demoníaco que nós vamos ver lá com Jesus no deserto. Ele usando as escrituras, o Salmo 91, para tentar destruir Jesus. Texto fora de contexto é demoníaco. É tão demoníaco que afastaram os discípulos do propósito. Quer algo mais demoníaco que isso? Tirar quem é discípulo daquilo que foi chamado? O problema foi a construção deles, dos discípulos, de uma versão de Jesus que se encaixaria nos seus valores culturais. Uma distorção de Jesus. E nos dias de hoje temos algumas distorções de Jesus. Por exemplo, Jesus como um mero exemplo moral. As pessoas veem Jesus apenas como mestre de ética, alguém que ensina o amor, perdão e compaixão. Está certo, mas ignoram a sua divindade e a sua obra redentora. O Jesus domesticado, um Jesus que apenas confirma as nossas opiniões, mas jamais nos confronta. Muito gostoso seguir um Jesus assim. E o Jesus terapêutico, a visão de que Jesus existe apenas para trazer bem-estar, paz interior, prosperidade emocional, financeira, né, e material, e ignorando a realidade do pecado e da necessidade da redenção. Olha o que diz Tim Keller no livro O Deus Pródigo. Se o seu Deus nunca discorda de você, talvez você esteja apenas adorando uma versão idealizada de si mesmo. Se a gente não aceita confronto da palavra, se a gente não quer abandonar os pecados que nos amarram, nós estamos criando um Deus chamado eu. Donald Carson, outro teólogo também, e escritor de várias obras, na obra O Deus que está lá, também tem, projete para a gente por gentileza. Ele diz, na hora de colocar vocês leem, mas ouçam o que eu estou dizendo aqui, a frase é: o mundo gosta de um Jesus que cura, que alimenta, que conforta, mas rejeita um Jesus que reina, que julga e que exige arrependimento. A má compreensão de quem é Jesus, do seu propósito messiânico, nos gera frustração. Por isso é necessário compreender quem é Cristo. A má compreensão de quem é Jesus nos leva ao abandono do discipulado. Por isso a necessidade hoje de denunciar a tendência moderna de construir um Jesus customizado, segundo o seu bel prazer e segundo sua vontade. Um Jesus que vai te permitir pecar em paz. Nós precisamos retornar ao Jesus bíblico, o Deus encarnado, o Verbo vivo, que viveu, morreu e ressuscitou, levando pecadores à salvação. Ele é Senhor, Salvador e Juiz. Ele é Deus. Esse é o Jesus que nós não podemos esquecer de quem Ele é. Ele é a luz do mundo, e aquele que segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É o Jesus que nos confronta, é o Jesus que chega em nós e fala assim: tolos e insensatos, porque estão demorando em crer na minha palavra. Só que um Jesus que falou isso de forma dura com os discípulos, mas se aproximou e andou mais de 2 horas com eles. É um Jesus que ama e que tem o interesse de que quem o segue e o ama volte para os seus caminhos. É um Jesus que não nos abandona. O próprio Jesus revela essa importância no versículo 26 e 27. Diz assim: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus está falando, sabe esse Messias que vocês esperavam? Não devia eu, só que ele não disse que era ele está falando na terceira pessoa, ele está esperando um momento épico para se revelar. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Quando ele diz não devia, ou talvez na sua versão, não é verdade que devia sofrer.
significa que era desígnio de Deus, do Pai, que Jesus deveria beber o cálice de sua ira, que Jesus deveria levar sobre ele as dores do resultado dos meus e dos seus pecados. Esse é o messianismo de Jesus, onde ele deveria mergulhar em um batismo mortal. Mas por quê? Por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Por causa daquilo que é capaz de nos afastar de Deus. Deus nos ama tanto, que se preocupa tanto, em que nós não venhamos nos afastar dele, que deu o seu Filho para sofrer em nosso lugar. E aqui, quando ele diz não deveria sofrer, ele está usando o termo Páscoa, que significa receber punição. Era como se Jesus tivesse, não deveria o Cristo receber a punição sobre si? Punição porque os pecados eles são dignos de punição, e vinda de Deus. Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Que Jesus é esse que caminha 11 quilômetros com 2 caras que se afastaram dos seus caminhos e vai explicar a Bíblia toda para eles? É muito amor. É a revelação de que esse Cristo é o mesmo e continua fazendo os dias de hoje. Ele se interessa em que nós venhamos compreendê-lo. Jesus os amou, se aproximando e trilhando um longo caminho com eles, pois é interesse de Deus que seus discípulos venham convergir para o centro da sua vontade. E então Jesus os ensinou. Aqui o termo significa interpretar. Jesus falou, sabe tudo que vocês compreenderam errado? Eu vou interpretar para vocês. Mas o que Jesus disse aos discípulos, levando em consideração a frustração, a forma com que eles entenderam errado? Olha o que diz Deuteronômio 18, 15 e 16. O Senhor, o seu Deus, palavras de Moisés, como ele disse, ele ensinou a partir de Moisés. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Olha o motivo. Pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Deus se manifesta no monte Horebe de forma gloriosa. Quem se aproximasse do monte seria fulminado. Sabe por quê? Porque Deus também é fogo consumidor. Por causa dos pecados que tinham neles. Logo não tinham como se achegar diante de Deus. Então, olha o que Moisés está dizendo. Deus é quem vai revelar a vocês por meio da própria criação. É isso que ele fez por meio de Jesus. A nossa incapacidade e limite de compreendê-los, ele levou em consideração. Então ele se compacta em sua própria criação, para que nós viéssemos compreender quem ele é. O autor da nossa salvação, o consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o Deus encarnado. Esse é o Jesus que nós temos que nos apegar e não abandonar e seguir com todas as forças que nós temos. Um Deus que entende o meu e o seu limite e deixa a revelação por meio da palavra e a revelação viva por meio do seu Filho. Jeremias 23, versículo 5. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Isaías 53, versículo 5. O messianismo de Jesus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, salvos. Jesus andava com esses discípulos, explicava a eles, não abandonem o caminho, não abandonem aquilo que eu vos chamei. Eu vou ensinar para vocês, eu vou interpretar para vocês, porque eu os amo e quero vocês no centro da minha vontade. Para que o reino de Deus fosse inaugurado, era necessário o acontecimento da cruz, onde somente alguém puro e imaculado, ou seja, somente Jesus recebesse a ira de Deus sobre si.
Somente um Deus pode receber a ira. Somente alguém que é divino e que suportaria em nosso lugar. E então isso aconteceu, justificando os que creram antes dele. Aqueles do Antigo Testamento foram salvos por olhar para a promessa de que viria o Messias, que entraria no lugar deles pelos pecados. Justificando aqueles que creram enquanto estavam com Cristo. E justificando aqueles que viriam a crer. Nós hoje somos salvos, justificados por causa da obra de Cristo, não pelo aquilo que nós fazemos. Tinha que acontecer a cruz. E os discípulos precisavam entender isso novamente. O que houve de Jerusalém a Emaús foi um resgate feito pelo próprio Jesus, que é maior do que qualquer frustração humana. Não importa o que te afastou do caminho, não importa o que te esfriou, não importa. Não importa a sua decepção com liderança, diante do tamanho de Cristo, diante do tamanho do amor. E agora, a convergência. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. A palavra, queridos, foi rasgada pelo próprio Jesus, porém os olhos ainda não haviam sido abertos. A palavra foi pregada, mas eles estavam ainda cegos. Mas aconteceu algo. Os discípulos estavam realmente decididos a seguir outro caminho, porém quem é escolhido é amado por Jesus, e ele não desiste. Ele vai até o fim com a intenção de que haja convergência. E ele foi até o fim. Os discípulos usam por argumento que estava escurecendo. E aqui, quando o texto diz que eles pedem, insistiram muito, o termo grego aqui dá sentido de persuasão, de obrigar. Era como se eles falassem para Jesus, depois que ouviram a palavra: não vá, está escuro, fica com a gente, posa aqui com a gente. Como se eles quisessem continuar ouvindo aquele homem para eles, sem saber que era Jesus. Houve o interesse de estar com Jesus, ao ponto de serem insistentes. Eles desejaram Jesus com eles, mesmo sabendo que não era Jesus. Esse é o sentimento de todos nós, em meio às frustrações, às tristezas, às lutas. Talvez nós estamos afastados, a nossa fé está pouca, estamos frios, pecamos, estamos entristecidos, talvez abandonamos mesmo o caminho. Mas quando nós ouvimos um louvor, quando nós ouvimos uma palavra, nosso coração queima. É Jesus chamando de volta para Jerusalém. É Jesus chamando a convergência, a convergir para um único propósito. E chega um momento onde tudo faz sentido, onde a mesa é o ponto de convergência. A mesa é o ponto de convergência. Olha o que diz o versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista dele. Tomou o pão e deu graças. É o partir do pão, é a comunhão. A mesa é o lugar onde existe igualdade, onde ninguém é diferente de ninguém. A mesa é o lugar de bênçãos, gratidão. A mesa é o lugar de saciar a fome física e a fome espiritual. Por isso nós nos reunimos à mesa. Por isso os nossos PGMs se reúnem ali para a comunhão no final. Porque é o lugar onde o conhecedor da teologia e da Bíblia come o mesmo pão que o leigo com aquele que ainda não se converteu. É o lugar onde o amor abre os olhos daqueles que ainda não creem. É a mesa. A gratidão multiplica. Quando Jesus multiplica os pães e peixes, ele levanta e tendo dado graças. Aqui o termo significa exaltar o reconhecimento dos benefícios divinos. É reconhecer que temos aquilo em mãos, a mesa, porque ele nos deu. É consagrar e agradecer. A gratidão que um dia multiplicou pães e peixes, agora multiplicou discípulos. A mesa é o lugar onde Jesus foi reconhecido.
onde toda a palavra que ele pregou para eles durante 2, 3 horas fez sentido. Por isso, queridos, a ausência da mesa gera frieza e nos isola. Deixar de caminhar com os irmãos nos gera frieza. A ausência da mesa pode nos tornar em, sei lá, eu me coloquei no lugar disso, talvez me traria um profissionalismo gospel. Alguém que estuda, lê, prega, mas sem mesa, o que seria de mim como um pastor sem mesa? Sem estar com os irmãos, sem ouvir ali, no partir do pão, as suas necessidades, e orar, e é algo espontâneo, de repente a gente já está orando de novo, e pega um pãozinho, pega um suco, pega um lanchinho. A mesa, a gratidão da mesa multiplica. Versículo 32, perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aqui a palavra para arder, o termo kaios, significa iluminar algo para um propósito. O que foi aceso por Jesus nos corações dos discípulos foi uma chama que iria os levar a convergir para o caminho. Queridos, quando estava ali na cidade de Bodoquém, na frente da igreja batista de lá, logo que nós chegamos, conhecemos uma família antiga da igreja, conheci um rapaz que estava afastado por causa de frustração. Um jovem de 23 anos. Ele teve um desentendimento que o entristeceu, que ele disse que o envergonhou, e ele se afastou dos caminhos. Não queria nem saber. Foi mesmo para as práticas que desagradam a Deus, vícios, noites, bebida, cigarro? Sim. Ele tinha sido líder de PGM da juventude. Tinha sido usado por Deus há anos na igreja. E estava afastado quando nós chegamos lá. Eu abracei e fiz amizade com ele. E aí criamos um PGM protótipo na nossa casa. Chamei ele para participar. Meio arredio, começou aí, meio discordando, endurecido. A questão, queridos, foi que ele começou a se sentir amado. Ninguém o julgou, ele compartilhou o que houve com ele, nós oramos. E aí ele começou a estar mais frequente culto, PGM, tal. Esse jovem, então, mediante uma pregação, uma chamada reconciliação, ele sentava lá nos últimos bancos quando ele ia. Ele veio à frente e se reconciliou com Jesus. Em seguida ele começou a abandonar as práticas. Teve um encontro de casais lá, que nós passamos para um lugar fechado, onde seria encontro, em um clube. E ele estava aqui num palco, tocando ainda na noite. Tinha umas pessoas ali, que é um lugar, um ambiente de turismo, e vendo ele tocar. Naquele dia ele compartilhou depois que ele viu os irmãos indo para esse encontro. Ele chegou na casa dele, a mãe dele confirmou isso, falou para mim. Ele deixou o violão dele e falou assim: eu não toco mais que não seja para a glória de Deus. Ele largou ali, naquele dia ele abandonou também. O que acontece, queridos, foi que por volta de 2, 3 meses depois de sua reconciliação, um pouco mais, uns 6 meses, esse jovem sofre um acidente de carro e morre aos 24 anos. Foi o velório mais comovente da cidade, porque ele era muito querido. Então a igreja ficou muito cheia, o templo, o espaço da igreja, o gramado, as pessoas ali o dia todo indo lá, ver a família, tal. A mãe dele tinha um sonho que ele fosse missionário. E o fato dele ter voltado para Jesus, ter publicado isso, estar vivendo isso, os amigos dele que eram afastados também, chegaram na mãezinha que estava do lado do caixão e falavam assim: por causa do teu filho eu estou voltando para Jesus. Tudo partiu na mesa, na comunhão, no abraço, no afeto, no direcionamento, na exortação, no encorajamento. E esse menino está na glória. Então essa é a importância de nós perseverarmos. A comunhão é onde os olhos se abrem, queridos. Os entendimentos se desnudam e a palavra cai no coração. É o lugar onde a frustração é curada e o propósito volta a fazer sentido. É na mesa, na comunhão, é nas casas, é nos PGMs. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui faz parte de um PGM? Levanta a mão, só para a gente compreender.
Bastante gente. Glória a Deus. Então vocês sabem do que nós estamos falando sobre. Eu sou fruto de PGM, eu e minha família, o nosso trilhar é por PGMs. Quem não está em pequeno grupo multiplicador? Levante a mão, por gentileza. Bastante gente. Eu vou pedir para que a produção coloque um QR Code aqui. Se você não, eu quero te encorajar a viver a mesa. Eu quero te encorajar a viver aquilo que Deus tem para você. Você não veio aqui em vão, você veio para viver esta comunhão. Aponte seu celular aqui para o QR Code. Aponta, vai aparecer na câmera para você as informações para que você coloque aí para participar de um PGM. Esta semana, eu quero, em nome de Jesus, ouvir os testemunhos de receber vocês, os nossos PGMs, receber vocês nas casas. E se tem alguém aqui que deseja passar o seu contato para alguém, pode levantar a mão, para que possa te convidar para um PGM. Tem alguém que deseja isso? Ou QR Code, ou levantar a mão. Se tiver alguém, levanta a mão, que um dos nossos facilitadores vai até você pegar o seu contato. Aqui temos uma pessoa, por favor, vai pegar o contato dela para visitar no PGM. Mais alguém? Mais alguém? Se não, pode ser no QR Code. Aqui também temos mais uma pessoa, por favor. Pode vir um facilitador aqui, pegar o contato. Pode ser a Marilena, pode ser quem está ao lado. Aqui embaixo. O pastor Leomar já foi. O casal aqui ao lado. Glória a Deus. Então já deu tempo de você entrar, vai preenchendo, porque é muito importante que nós venhamos viver esta comunhão. A nossa igreja é assim. Nós andamos em comunidade nas casas. E agora, para nós encerrarmos, de Emaús a Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Jesus os intercepta, os ama, parte o pão, e aí tudo é revelado. Cristo foi revelado a eles. E aí no versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Queridos, a convergência aconteceu imediatamente ao partir do pão. O próximo contexto após a mesa é o lugar que corresponde ao centro da vontade de Deus. Por quê? Eles estariam juntos no mesmo propósito, que seria receber o Espírito Santo, como prometido por Jesus. O Espírito Santo viria àqueles que estariam ali em Jerusalém. Qual foi o argumento plausível para eles convencerem Jesus de ficar? É porque estava de noite. E a noite trazia perigos. Esses homens não se preocuparam com os perigos da noite. A experiência e a notícia de Jesus revelado são muito grandes para ficar com eles. E nesse caso, não se leva em consideração os perigos noturnos, diurnos, as barreiras que fiquem de pé diante daqueles que foram chamados a voltar. Não existe desafio para quem é chamado. Aquilo que queima no nosso coração, Cristo revelado, nos leva a enfrentar qualquer frustração, qualquer desafio para voltar para o centro da vontade dEle. A convergência é isso. É o retorno para um lugar onde mais pessoas se reúnem, um mesmo propósito. Foi nesse lugar que os discípulos ouviram testemunhos de Jesus. Foi nesse lugar onde os discípulos testemunharam a sua experiência com Jesus. O lugar que nós devemos estar é o lugar onde nós vamos ouvir o que edifica, encoraja e fortalece a nossa fé. O que houve em Jerusalém foi que Jesus apareceu ali, se fez presente. Ele trouxe paz e encorajamento na casa onde estava reunido esses dois que voltaram junto aos outros discípulos. E eles estavam assustados, falando: meu Deus, é um fantasma, o que é isso? Jesus: não, sou eu estou aqui, eu sou o Cristo como prometido, ressurreto. E o que Jesus pede a eles? Tragam comida, vocês não têm nada para comer. Jesus pede a mesa novamente. Tragam aí serviram peixes, comidas ali, a comunhão para os discípulos. E então Jesus deixa a ordenança. Versículo 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse, novamente ele prega, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Presta atenção, convergência
é sair de Emaús, o centro da nossa vontade, onde somos movidos por frustrações, onde somos movidos por decepções e dores, e sairmos, voltarmos para Jerusalém, o centro da vontade de Deus, onde somos movidos pelo Espírito Santo e pela graça salvadora, onde vivemos claramente os propósitos de Deus para as nossas vidas. Se coloque de pé. Se você hoje, por meio dessa palavra, compreendeu que Jesus está gerando no seu coração uma convergência, um retorno, ou mesmo você que não andava com Ele, hoje você quer. Eu quero conhecer Jesus, eu quero andar com Jesus. Você que entendeu que Jesus está te chamando para este momento, nós vamos orar juntos. Vamos selar esse momento na presença de Deus. Eu te convido até a frente. Você que compreendeu isso, Jesus hoje gerou em mim uma convergência, um retorno ao propósito comum, que é glorificar a Deus, andar nos seus caminhos, anunciar este evangelho. Talvez Deus um dia te chamou para isso, e você fugiu, e hoje você deseja de todo o seu coração viver os propósitos, não mais os seus, mas os que o Senhor tem para você.